Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito, não deixe de apertar o botão aqui embaixo para se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão lançados, deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal, e compartilhar para que outras pessoas também conheçam as histórias que serão mostradas aqui. E também não deixe de seguir o Agenda no Instagram, que lá tem bastante informação legal, eu divulgo diversos eventos também nos stories, e eu vou colocar alguns detalhes que eu não coloquei nos vídeos aqui no YouTube, no Instagram, então fica o convite para você acompanhar por lá também. Então, dando continuidade aí às nossas explorações pelas rotas turísticas de Jundiaí, o último vídeo eu mostrei a rota do Centro Histórico, e agora a gente vai começar a explorar as rotas do vinho e da uva aqui da cidade. Então eu vou mostrar esses locais para vocês, a estrutura que eles oferecem hoje em dia, mas eu queria ir além de mostrar os locais para vocês, queria contar a história dessas famílias. Jundiaí tem um destaque muito grande na imigração italiana, então tem muita coisa legal para vocês verem. Eu já aviso, né, o vídeo ficou um pouco longo. Eu até peço que você deixe aqui no comentário se você acha que seria melhor, talvez, um vídeo por local. Eu quis colocar 3 locais aqui nesse primeiro vídeo, mas deixa aqui sua opinião para ver o que você acha também. E além disso, conte se você já visitou alguns desses locais, o que você achou. Compartilhe aí as suas experiências também. E os imigrantes em Jundiaí são sinônimo de trabalho, de muito esforço, né? Eles deram o perfil que a cidade tem hoje. Os italianos, eles trabalhavam muito nas plantações. Os homens, eles vendiam as frutas e o leite no centro da cidade. Muito da produção também ia pelas ferrovias de Jundiaí para São Paulo, né? Inclusive para o mercado municipal de São Paulo. Iam coisas também para Santos. Então, muito da produção aqui da cidade ia para outros locais. Foi também para indústrias aqui que abriram na cidade. Então, os italianos ajudaram muito na economia. As mulheres também cuidavam das hortaliças, cuidavam da casa, vendiam essas hortaliças na cidade. A família era grande para poder ter bastante gente aí para trabalhar também na casa, na lavoura. As crianças, inclusive, começavam a trabalhar desde cedo, a partir dos 10, 11 anos de idade. Então, é uma história de muito esforço que eles tiveram aqui e que é muito importante para ter essa identidade que Jundiaí tem hoje. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 locais, né? Vou mostrar a história de 3 famílias. A família Maziero, Sibinel e Brugnoli, que deram uma cara muito diferenciada aqui para Jundiaí, e eu vou contar essas histórias para vocês. Vamos lá? Então, o nosso primeiro local é a adega Maziero, e quem vai nos contar a história, vai nos mostrar o local, é o seu Pedro, que ele é proprietário da adega, e hoje com a família, né, filhos, nora, netos, eles administram a adega Maziero. Então, aquela tradição italiana de cuidar do local, né, persiste na maioria dos locais aqui em Jundiaí. E o seu Pedro vai nos contar muita coisa dos italianos aqui na cidade, vai falar da história do vinho do Papa, né, que é ligado ao Maziero, e vai nos contar também a presença de Jundiaí em uma novela italiana, que você já deve saber qual que é, né? Então vamos lá conferir as histórias que o seu Pedro compartilhou com a gente. Meus avós vieram da Itália em 1888. E nós estamos aqui até hoje. E sempre aqui nesse mesmo local? Sim, sempre aqui. Aqui onde hoje é a adega aqui era a casa dos meus avós. Que legal. Essa parte aqui, essa parte ali era a casa dos meus avós. Então esse aqui é um patrimônio que eu tenho, que eu uso de relíquia. Na época, quando eles vieram para cá, eles vieram na época na época da substituição dos escravos. Veio os italianos quase bem no lugar dos escravos. Depois o italiano vieram para cá, então foi adquirindo um pedacinho de terra de um pedacinho de terra para outro, que nem meu avô, quando veio aqui, ele conseguiu aqui 20 metros de terra. Depois foi comprando os pedaços que tinha, né? De um, de outro, até que formou Nova Arqueira. E nós estamos aqui até hoje assim.
eles sofreram muito aqui. Depois começaram a plantar uva e a vivência nossa foi uva até hoje. Sempre plantaram uva aqui? Sempre. A vida inteira foi a uva. Vivia da uva e fazia o vinho. Só que o vinho meu pai fazia para consumo próprio. E aí a gente começou, chegou naquele ponto, seu Benedito, meu pai chamava Benedito, seu Benedito faz um garrafão para mim, faz um garrafão para outro. Então meu pai fazia, me dava de presente, naquele tempo eu não cobrava vinho. Aí eu era menino, e quando eu tinha 13 anos, meu pai falou, bom, se quer fazer vinho, você faz, porque eu não vou fazer mais. E eu gostava disso aqui, como gosto até hoje. Aí comecei a fazer, aí meu pai ajudou. Só que ele não me abandonou até o dia que ele morreu. Nunca, sempre junto com a gente. E temos que, aí veio de passo a passo, de 95 para cá, sobrevivemos só do vinho. E vocês também vendiam frutas na época ou só o vinho mesmo? Não, nós trabalhamos com a uva, a legumes, morango, trabalhamos com bastante coisa, sabe? Porque para defendendo a vida, o que dava certo não ia fazer. Mas o viver, o parâmetro mais certo era a uva era o carro-chefe. E como que era com os vizinhos aqui na época? Tinha bastante gente aqui, bastante italiano? Não, era tudo italiano. Tudo italiano? Tudo italiano. Jundiaí, até 1970, 960, 970, 80% era descendente italiano, 80, 85% era descendente italiano Jundiaí. Nossa. É a cidade que mais deu que os italianos chegou, né? Mas teve bastante gente que ia muito para o centro, né, para levar as frutas para vender, vendia até, levava nas ferrovias, né, para vender. Um tempo nós ia vender com carrocinha, então carroça com animal, e tinha os compradores que vinham na estação ferroviária, então porque tinha que despachar. Meu pai ia vender lá. Vender na rua também um pouco, O senhor chegou aí junto também? Muito pouco, né? Meu pai, porque era assim, se a gente ia, tinha que ir montado na carroça, então eu ter mais peso, então não poderia ir por causa disso. Melhor levar produto, né? Era produto, meu pai ia sozinho para levar mais produto, senão os coitados animais também, naquele tempo não tinha uma estrada que nem tem hoje, né? Era bem mais difícil, né? Eu tava vendo que aqui, né, nessa região da colônia, era tudo um núcleo colonial, né? Tudo. Colônia, por que o nome de colônia aqui? Aqui era italiano, ali não tinha, tudo italiano. Tinha umas 10, 15 famílias, tudo italiano. Depois, eu falei pra você, até os 74 por aí, depois cresceu pra caramba, né? Agora, Jundiaí, eu não sei se você não chegou a lembrar ou assistiu a Terra Nostra. Sim. Então, esse filme foi tirado por Jundiaí. Ah, é? É. A novela foi feita incluindo Jundiaí. E era moinho filmar aqui. Olha só. Aqui na adeguinha nossa, vieram aqui filmar aqui. Ah, vieram filmar aqui também? Pegaram aqui uma parte. Olha que legal. Parte de baril, essas coisas assim. Pode olhar que na novela tem. E a outra parte de café parece que filmaram aqui em Morongaba, Amparo, por aí. E como que é aqui hoje? O senhor tem muita coisa aqui, né? Além do vinho, né? Hoje aqui o viver nosso é o vinho, o resto é tudo um acompanhamento para ter. Mas o viver nosso é o vinho. Tem bastante variedade de vinho, tem os doces em conserva. Os doces já não é da gente, né? Os doces a gente pega de outras coisas. Para ter ali um doce, se a pessoa que não vem buscar um vinho, não bebe vinho, não é nada, leva um doce. Para dizer que não levou nada. E como que tá aí na pandemia agora? A pandemia está meio restrita, por exemplo, não tinha degustação, tiramos a degustação, não podia, né? Então, está meio restrita, está como todo lugar está. Tudo com meio medo e com o máximo cuidado para ter as coisas, né? Sim. Aqui, para quem não conhece aqui o Mazzeiro, né? Esses tonéis aqui, esses barris, né? Isso. Era tudo para degustação, então você podia experimentar os vinhos, né? Os diversos vinhos. E ficava à vontade aqui, né? Sim. E são vinhos muito bons. Tanto que o Papa, né? O vinho do Papa, conhecido é daqui, né? Foi conhecido aqui. O Papa foi uma história. O que aconteceu com o Papa? O Papa Bento, ele veio no país quando ele era bispo. E ele ficou no Rio de Janeiro e ficou 15 dias aí numa conferência dos bispos ali. Então, o que acontece? Quando ele passou a ser Papa,
Ele veio para canalização de freio, santificação de freio carvão, né? Uhum. E então quando ele veio para o país, ele falou que não vinha para o país, não precisava levar nada, porque o Papa quando sai do Vaticano leva tudo. Uhum. E porque ele foi muito bem colhido com os brasileiros, e lá eu não preciso de nada, os brasileiros me colhem muito bem. Ah, que legal. E aí ele veio para cá. O que que acontece com isso? Isso apertou os padres daqui. Uhum. Por ver o chefe da nação aí. Depois chegou aonde vai posar e comer. Aí no posar e comer foi no mosteiro de São Bento, que são os padres que cuidam daquilo. Aí ele falou, aí chegou a hora do vinho, ia o vinho para Santa Missa. Aí pensamos tudo e o vinho. Uhum. Aí apertou, falou, como que nós vamos fazer? Aí a comissão que estava cuidando daquilo falou, pegou e falou, vamos pegar uma garrafa de cada lugar. E foi ele que escolha. Uhum. Aí os padres daqui pegaram aqui, só que veio vinho de 23 lugares de mostra. Desses 23 escolheram 3, esses 3 estavam um dos nossos no meio. Ah, que legal. E dos 3 escolhidos o nosso. Assim aconteceu a história do Papa. Olha só. É. E aí, tanto o Bento quanto o Francisco também? Foi no Francisco, foi na Mundial, como é que é? Na Jornada Mundial? Jornada Mundial do Jovem. Ah, tá. Aí, Mas esse foi para Aparecida para almoço. E depois ele levou para celebrar no Rio. E qual que era o vinho? Era o Bordeaux ou era o Rosé? O vinho que o Papa Bento escolheu foi o Rosé Suave. Ai, uma delícia. É. Um local muito gostoso aqui, É. né? A gente tem aqui na frente um estacionamento, uma área que eu vou mostrar pra vocês. Que você vem, né? Depois que passar a pandemia, se Deus quiser, vai voltar como era Eu antes, né? acredito que sim. Aí você consegue vir aqui, se reúne, é um local que as pessoas gostam de vir para se reunir, para conversar, para experimentar os vinhos, comprar também, né? Isso. Seguindo então, vamos conhecer agora a adega Sibinel em Jundiaí. E quem vai nos contar a história é o Ricardo, o pai dele, que é o proprietário da adega, mas devido a algumas limitações de saúde, é o Ricardo quem está cuidando do local. Ele, com a ajuda da esposa, até a filha, inclusive, já conhece muito do local e até atende os turistas. E é legal que eles produzem, além de vinhos de mesa, que é bem comum aqui em Jundiaí, eles produzem também alguns vinhos finos. Então tem essa diferença aí também. E o Ricardo me contou, né, que o que seria um vinho artesanal? É aquele vinho que o álcool vem da própria uva, né? Um processo natural que esse álcool vem da própria uva. Então ele conhece muito de vinho, então se você for visitar a adega Sibinel, que eu espero realmente que você vá, você vai ter uma aula sobre os vinhos, sobre as uvas, então é imperdível. Vamos lá? Hoje eu faço parte da 4ª geração da adega Sibinel, mas conto com os ensinamentos do meu pai, Rafael, que hoje com 90 anos, ele ainda faz parte aqui dos nossa produção, né? Ele não deixa de apitar, mesmo com a idade dele, ele dá o ponto final, né, dos produtos. Eles vieram da região de Treviso, na Itália, né? Eles vieram, trabalharam de meieiro, né? Meieiro você trabalha pro dono do sítio, né? Vieram porque eles sabiam tocar uva. A família do meu pai mesmo, quando chegou da Itália, foi para Bragança Paulista. Só que aí lá tinha muita plantação de café e não estava dando certo a plantação de uva. E foi então que falaram para a família do meu pai e para outras famílias também que vieram para lá, que Jundiaí era um lugar que tinha, né, uma situação com que a uva iria melhor, vamos dizer assim. Acho que é por causa dos rios, não sei, que tem aqui a umidade e o lugar, né, também de plantar uva em inclinação, porque tudo tem a ver com o tempo do dia que o sol bate no parreiral. E começou as famílias a plantar uva em Jundiaí e deu certo. Hoje eu faço parte das rotas turísticas de Jundiaí também, onde há 50 anos a nossa especialidade é o vinho artesanal e o turismo rural, que no final do ano, né, a gente traz os ônibus para ver a safra da uva. Que bacana. Então o pessoal, quando vem aqui, ele tem aqui essa parte da adega, né, com os vinhos. Qual que é a variedade de produção aqui de vocês?
Bom, a gente fabrica os vinhos, os finos também. A gente começou hoje, nós já estamos com 3 qualidades de vinhos finos, que é a Cabernet, a Merlot e a Moscatel Lorena, né? E os vinhos normais, né? Que seria o tinto tradicional, o Bordeaux, que é os que mais vende, a Niagara, e diversos outros, o rosado, né, da uva Niagara rosada. Hoje a gente está com os tonéis de polipropileno inox para ter uma melhor qualidade do vinho em si, né? Então é só vir conhecer aqui a adega, né? Tem, aqui você vê os tonéis aqui, né? E tem bastante variedade de vinho também, eles atendem super bem. E tá na rota aqui da uva, na rota do vinho, né? Tem bastante coisa para conhecer. E para fechar, nós vamos conhecer então a Vila Brignoli, né, que se tornou uma vila de tantas atrações que tem nesse local. Ela é administrada pela família Brignoli e quem vai nos contar sobre a história dessa família, sobre esse local, é a Sandra, que é uma das proprietárias. E é interessante destacar que nessa Vila Brignoli a gente tem o Museu do Vinho, que conta a história das famílias italianas. Então, além da família Brignoli, ali dentro você tem itens também de outras famílias italianas, você tem fotos. Então fica aí um lugar que preserva essa história, que faz com que a gente possa ter contato com ela. Então vamos lá explorar então a Vila Brignoli, que está imperdível. Bem, a família Brignoli está no Brasil desde 1982. O meu bisavô veio, como a maioria dos imigrantes italianos, na cidade de Jundiaí, nas cidades vizinhas. Veio de navio, né, e começou o trabalho dele em lavouras de café. Depois disso compraram um terreno, um sítio na realidade, que é onde a gente está até hoje, aqui em Jundiaí, e começaram com a plantação de uva. Meu avô teve 3 filhos e o meu pai foi o único que deu continuidade na parte da lavoura e tudo mais. E o meu pai teve 3 filhos e nós 3 também demos continuidade na parte do turismo, na parte da vitivinicultura, e hoje estamos aqui na história do Vila Brignoli há 33 anos, né, desde que a empresa abriu normalmente como empresa mesmo, né, antes era um trabalho muito artesanal e muito de sítio e tudo mais. A maioria das famílias do bairro do Caxambu, o Cerezer, Spendorello, Fontebasso, Marquesim, Brignoli, vêm todos dessa mesma história e dessa mesma luta. Né? Então a história não é tão longa, ela não tem menos que 100 anos de toda essa estrutura. Na realidade o bairro aqui era tudo mato, né? Então não foi só simplesmente chegar e montar um comércio, foi desbravar mesmo o mato e construir tudo do zero. Aqui na região, na realidade a maioria são os italianos. A gente acompanha os pais desde muito criança, né? As crianças já vinham na lavoura da uva, levando o caixotinho para poder colher a uva e vender. Então a gente aprendeu isso. Então na realidade a gente não sabe fazer diferente, né? Isso já estava no sangue. E aqui a gente tem então o Museu do Vinho, isso, né? E é interessante porque está aqui no Brignoli, né? Isso. Mas tem várias famílias aqui nesse museu, né? E como que surgiu essa ideia do museu? Então a ideia foi mostrar para essas pessoas que vinham para cá o que é essa realidade do imigrante italiano, né? Então conta a história onde eles desembarcaram, que é no Memorial do Imigrante em São Paulo. A gente buscou história da família de lá, o navio que eles vieram. Então assim, muita gente nem conhece que existe esse Memorial do Imigrante, é um lugar fantástico. Eles dão informação, eles mandam documentos. E aí foi um resgate de toda essa cultura. E a gente andou por alguns sítios, algumas famílias, buscando o que cada um pudesse dar para contribuir com esse espaço, né? Era que a pessoa entrasse e falasse, nossa, é verdade a história, né? Realmente existiam os banheiros pro lado de fora, realmente o ferro era brasa, né? Realmente pisavam na uva naquela época. Porque quando você tem a coisa manual, né, material, você consegue imaginar talvez o que realmente foi sofrido, o que foi vivido nesse tempo todo. Então, nós estamos aqui de terça a domingo na loja, das 9 às 5h30. O restaurante de terça a domingo, almoço, e sexta e sábado também jantar. Nós estamos com a novidade há 1 ano e pouquinho atrás das pizzas, né? E temos a fábrica, mas a fábrica não é aberta à visitação.
A loja tem a degustação dos nossos produtos, os nossos lançamentos, que é o Ixi Maria, os sabores para exportação, maracujá, tangerina, limão e agora a nossa novidade que é o gengibre para o inverno. Então, assim, sempre tem coisas diferentes. O espaço das crianças da fazendinha é de sábado e domingo. Durante a semana os bichos ficam soltos, né, para eles darem uma volta, e no final de semana eles ficam expostos para as crianças terem um contato diferente. E o museu também de terça a domingo, das 9 às 17h30. E aguardando vocês para conhecer o nosso espaço. Bom, como vocês viram, essas histórias são muito ricas em informações, é algo que a gente tem realmente que preservar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Fica aí informações a mais para quando você vier fazer o seu passeio aqui por Jundiaí, você já ter essas informações complementando o seu passeio. Eu espero muito que você venha e conheça essas pessoas, conheçam esses locais, porque realmente é muito rico de história. E não perca aí, como eu falei, não deixe de ativar o sininho, porque tem muito lugar para você conhecer aqui pelo canal ainda. Tem diversos locais, tanto da Rota da Uva como de outras rotas da cidade. Então não perca, na descrição eu vou deixar as informações desses locais, os horários também, e também o link, né, para o site das rotas turísticas de Jundiaí. Não deixe de comentar aqui o que você achou, se você já visitou esses locais, que é muito bacana a gente poder trocar essas experiências. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!